Olá, pessoal. Eu sou a Eva, uma das apresentadoras do podcast Cobogós. Hoje estou aqui com Renata Galvão, sócia da Empreiteira Digital, e também com Ediline Almeida, outra sócia da Empreiteira Digital. Juntas, vamos explorar o empreendedorismo feminino e compartilhar um pouco da história incrível da Empreiteira Digital. No Cobogós, representamos conexão, criatividade e diversidade. Aqui exploramos diversas ideias, conectamos histórias e promovemos a criatividade empreendedora. Muito prazer tê-los conosco hoje. Como estão, Renata e Ediline? Estou pronta quando vocês quiserem começar. Obrigada, Eva. Eva é maravilhosa, Maravilhosa. né, gente? Você tá bem, sócia? Eu tô ótima. E você? Estou bem. Fevereiro já, né, Renata? Carnaval. Carnaval já passou, passou. Depois carnaval. Mas esse ano começou agitado. Começou, mas tá ótimo, né? Tá Muito ótimo. negócio. A gente vai falar de empreendedorismo feminino hoje, né? Depois trazer a gente chama a Eva números novamente. Aqui. Posso? Já? Pode. Vou usar Vamos aqui começar. Alguns números importantes aqui para puxar essa nossa conversa. O Brasil é o 7º país com o maior número de empreendedores. Olha, isso é bem legal. É um bom número no ranking, importante isso. São, no total, 52 milhões de empreendedores existentes e 32 milhões são mulheres, gente. Olha que coisa linda. E a gente faz parte dessa estatística. Claro, né? A gente vai falar disso hoje. Antes de eu falar até dos outros números, vamos já começar então. Conta um pouquinho pra gente, né? A Renata, Renata Galvão, minha sócia maravilhosa. Amo. A gente faz as coisas, a gente não marmota. Há 14 anos já de existência, né, que nasceu aí a Empreiteira Digital, a nossa empresa. Eu sou sócia, né, há 2 anos aí, praticamente. Mas você, nessa jornada, nessa caminhada aí de longo prazo, desses 14 anos, certamente tem muito para contribuir aí com esse tema tão relevante, né? Conta um pouquinho pra gente, então. Nossa, muita coisa aconteceu, né? Nossa. Desafios, aprendizados. Nossa. Como foi essa Olha, eu acho que depois de 14 anos já dá pra escrever um livro. Né, com menos isso. tempo já dá. Esses dias eu tava na casa dos meus pais e aí eu falei, né? Eu falei que a gente tinha a gravação do podcast, que a gente ia falar. Aproveitar o tema, né? Falar de empreendedorismo feminino e falar dos 14 anos. Aí meu pai falou, 14 anos? Aí eu falei, nossa, 14 anos, né? E passou muito rápido, né? Eu acho que tudo quando a gente tá se divertindo, fazendo o que gosta também, passa rápido, né? Essa sensação que eu tenho. Mas nesse período, certamente você teve dúvidas, né? Em, por exemplo... Acho que para a mulher, né, de uma forma geral, para os homens também, né, mas de maneira geral, o empreendedor, será que é a hora certa, né, de ter o meu negócio próprio? Você sentiu medo? Quais foram, né, o que você pensou na hora e por que você tomou essa decisão que é bem delicada, né, muitas vezes até difícil? Quando a gente toma essa decisão, eu vou falar do meu caso, da minha experiência. Eu não tinha muita noção do que era conduzir uma empresa, né? Vamos partir desse princípio. Sempre fui uma pessoa de ter muitas ideias, de olhar os negócios onde eu estava e pensar como eles poderiam ser melhores, ou um processo melhor. Quando você, assim, é jovem, que você frequenta, por exemplo, um barzinho, e aí você começa a observar algumas coisas e fala, poxa, isso podia ser melhor, esse cardápio poderia ser assim, né? Esse atendente poderia falar dessa forma. Então, você tem uma visão geral. E eu era essa pessoa nessa mesa de bar que fazia essas observações e os meus amigos me achavam muito chata por isso. Chata, né? As pessoas queriam beber. Exatamente. E aí, quando eu tava lá viajando, o que essa menina tá pensando? E eu começava a falar essas coisas, né? E as pessoas falavam, poxa, mas de onde veio isso? Então... eu acredito que esse olhar, ele já vem comigo de um tempo, né, assim, acho que a gente tem um talento, que a gente nasce com um pedacinho dessa faísca empreendedora, né, quem tem vontade de empreender. E também tem uma questão que existe uma diferença entre empreender e também ser empresária, nesse sentido, né, empreender é essa faísca.
empresária, você vai ter que desenvolver algumas coisas ali, tanto técnicas de hard skill, também soft skills, que você vai né, ter que aprimorar aí o autoconhecimento, que eu acho que a gente também pode falar aqui sobre isso, e vai ter que desenvolver. Então, naquela época, né, em 2010, a Empreiteira Digital foi fundada por mim e pro Zé Alberto. Beijo pra vocês, Zé. E nós trabalhávamos juntos numa outra empresa. Mas a gente utilizava o tempo fora da empresa para criar as nossas coisas, Você né? Atender outros clientes, né? eu conciliava. Tá. E aí chegou um momento, depois de um ano, em 2011, que eu pedi demissão dessa empresa que eu trabalhava, que é o Portal Terra, onde eu aprendi, acho que tudo, né? A maior parte das coisas que eu sei vieram também de lá. É interessante que sempre quando a gente está num grupo de mídia, você já tem anos-luz de coisas que acontecem, por exemplo, agora. Se antecipam, né? Bastante. Antecipa. Então, isso era uma coisa muito a favor em relação a tudo que a gente vivencia do marketing digital. E aí eu pedi demissão em 2011, em janeiro de 2011. Corajosa, né? E comecei a atuar com os clientes que nós estávamos naquele momento, que eram clientes da área musical. Tá. 3 clientes. E embarcamos. E aí, nisso, também o José Alberto pediu demissão também. E aí foram os dois empreendendo. Muito legal. E ali, um pouquinho antes disso, eu comecei a me capacitar também, porque eu falei, bom, eu sou uma jornalista, eu preciso me capacitar. Comecei a ler um livro que se chama O Segredo de Luísa, em que ele fala de todo o processo de plano de negócio. E eu acredito que esse livro, que é do Fernando Dolabella, ele foi me ajudando também a enxergar esses outros negócios que eu ficava, né, vendo coisas que poderiam ser melhores. Um pouquinho antes Curiosa. Exatamente. Um pouquinho antes também eu fiz o Empretec do Sebrae, já sou uma empreteca velha aí, né? Assim, muita gente. Mas é um super curso, né, do Sebrae, isso. Inclusive. A gente faz um voto de silêncio de não dizer, na verdade, o que acontece lá. Mas o que acontece lá te coloca assim, te dá um sacode pra você falar, nossa, olha só onde eu coloquei o meu pezinho, né? Nesse mundo empresarial. E ali no início da empresa, nos primeiros anos, eu falei, tá faltando alguma coisa, né? Porque eu sou jornalista, uma visão excelente de comunicação. Sim. Mas a parte empresarial, a parte de gestão de pessoas, gestão financeira, né? Que é importantíssima, né? Acho que é o pilar principal também ali da empresa. Tudo isso eu não tinha, né? Essas competências. Então eu fui atrás de fazer uma pós-graduação em gestão estratégica de negócios na FGV. E eu fiquei totalmente... Nossa, gente, cada dia que eu tava lá, eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Né? O que eu tô fazendo aqui? Eu quero criar, eu não quero fazer planilha. Exatamente. Não quero fazer gestão dos boletos. Eu não tinha a menor noção quando eu montei a empresa desse universo. Eu achava que eu ia ficar... O Alberto ia ficar administrando a empresa, eu ia ficar linda lá, criando conteúdo, fazendo o que eu gosto, dando ideias sensacionais para os clientes, implementando. Era isso que eu achava que ia fazer, né? Então, 14 anos após isso, é outra pessoa, é outra experiência, sim, a gente é outra visão de né? mundo, né? Então, a empreiteira começou dessa forma, já com esse olhar de aprimorar os negócios, né, por meio da comunicação. E é muito engraçado, assim, curioso comentar agora, que quando eu fui tomando contato com essa parte empresarial por meio da pós-graduação, aqueles negócios que trabalhavam com a gente, eu falava, mas eles têm os mesmos problemas, né? Então, assim, o cliente, ele quer vender, mas ele tá com todo o processo de gestão dele de vendas desestruturado. Como que eu monto, né, um processo eficiente de comunicação? Então, eu tinha que olhar para o processo dele também. E aí, isso foi um ponto que eu acho que foi um grande diferencial na empreiteira digital, porque a gente passa a olhar o negócio em si também, né? Não somente a ponta final ali o conteúdo, de comunicação. Né, o marketing digital. Que Exatamente. ele é um meio, né? Que bom. Agora, Rê, nesse processo todo, né, de aprendizado mesmo, como ser humano,
e como profissional ali, empreendedora. Eu peguei um pedacinho só dessa história, né? Foram esses 2 pegou últimos uma anos. parte de A transição, gente, de né? transição, porque também é uma transformação da Uhum. empresa, né? Não só do ser humano ali, do executivo e da pessoa que conduz o negócio. Mas o que, na sua visão, assim, os empreendedores têm essa maior dificuldade, né? Você falou um pouquinho desses soft skills, dos hard skills, mas no processo de gestão como um todo, ou até de gestão de pessoas, como que é, né, para você? Como que você enxergava a questão do preço, dos valores, do que realmente fazia Nossa, sentido, é né? muita Porque é um coisa aí, né? produto, você leva um tempo, você constrói um produto e aí depois, como é cobrar, vender, como que você se via nesse papel A também? gente vai montar um seriado com 12 episódios só pra falar disso. Eu vejo que, assim, existem muitas semelhanças entre as dores, né? É muito importante para o empreendedor e empresário participar de cursos, de mentorias, em que ele possa trocar também com outras pessoas. E aí é nessa troca que a gente fala, já tive um problema assim, ou existe assim uma troca no sentido de, é isso que você está passando, eu já passei, e eu fiz isso. E isso é importante, né? É enriquecedor, né? A Sim. experiência do outro. Então é importante a gente ouvir. Mas as coisas que mais assim se identificam é a questão da gestão financeira, que é uma para todo dor empreendedor pro é uma empreendedor. dor, Porque né? você tá ali atrás do balcão, né? E como a gente Isso. fala, a maioria dos empreendedores aqui no Brasil, né, são mulheres, muitas arrimo de família. Eu tenho uma né? boa Então, para contar sobre gestão financeira. Quando que eu comecei a fazer a gestão financeira direito? Vou contar. Isso é muito particular, estou contando aqui, não contei mas pra é uma ninguém. dor. Mas olha só. E realmente a empresa é pra ganhar dinheiro, né, gente? Mas sabe onde eu comecei? Eu me liguei e falei, gente, tem isso eu tenho que olhar. Foi no dia que eu fui ao banco para financiar o meu apartamento. E eu não conseguia comprovar a renda. Foi a primeira tentativa. Sabe por quê? Esquecia de emitir as notas fiscais. Não tinha como comprovar. Não tinha. E a nota fiscal, né, assim, o sócio, ele não recebe um salário, ele recebe um prolabore e ele retira o lucro, né, da empresa. E eu não tinha como comprovar. Né? Então, assim, isso foi assim, um tapa na minha cara pra falar, não, eu preciso fazer isso direito, né? Então, assim... Aprendizado. Né? Às E eu vezes, vejo que muitas pessoas continuam com esse erro. Hoje é até um pouco mais difícil, porque hoje também... Isso, assim, não foi... por exemplo, sonegar imposto, não foi nada. Foi ingenuidade, inexperiência, falta de informação de fazer um processo que você tinha que fazer. Porque se eu não tinha uma pessoa do financeiro, tem a contabilidade não vai ficar me cobrando emitir a nota fiscal. Isso tem que estar dentro do processo da empresa, né? Acho que esse é um outro ponto, né, dessa gestão toda, né, que o empreendedor precisa fazer, né? Porque às vezes ele é sozinho. E isso, a maior parte como fazer todo esse trabalho gerenciar o tempo, sem contar que boa parte, né, dos empreendedores não é só empreender, né, mas tem toda a gestão diária de casa, família, filhos, marido, falando né? de mulheres, especialmente um pouquinho mais, né, ali do que os homens. Então, como você se via aí nesse processo, sozinha, né, principalmente? Esse é um ponto, né, também de identificação, que você começa uma empresa, você tá sozinho. Então, você vai começar tudo a partir de você, daquele propósito que você tem, e começando a gerar a rede ali de apoio ao seu redor. E aí, nesse cenário de você... Eu falei que eu tinha um sócio, né? A gente desfez a sociedade 2 anos depois. Ele voltou para o mercado de trabalho, eu quis continuar com a empresa. Eu sabia que aquilo era o que eu queria. E eu sabia que aquilo ia ser difícil, né? Também, assim, um processo difícil. Então, ele foi um processo bastante solitário durante um tempo, até eu entender como que eu poderia transmitir também o meu conhecimento para criar um processo
e ter uma equipe, né? Porque também existe aquele pedaço da empresa que você contrata uma pessoa e você acredita que ela sabe o que ela tá fazendo, o que ela tem que fazer. E aí vem o conceito do óbvio, né? Que o que é óbvio pra mim não vai ser óbvio pra você, Isso. o que é óbvio pra você não E vai ser óbvio o pra óbvio mim. precisa ser dito várias vezes, Exatamente. né? Isso é um aprendizado meu. Isso. Então, a primeira verdade. experiência que eu tive em delegar o trabalho, eu tive essa questão do óbvio, o aprendizado do óbvio. Porque eu achava que a pessoa sabia o que ela precisava fazer. E não era assim, não foi bem assim. Então, até eu entender que eu teria que criar um processo, treinar com a visão que eu tinha e escolher, saber também fazer a escolha dessa pessoa de uma forma correta, e a gente vai errar, e vai ter que contratar de novo, e é assim o processo, né? Isso é muito dolorido, né, para quem tá ali sozinho, criando uma equipe. Sim. Então, claro que teve vezes que eu já quis jogar tudo pro alto, né? A última vez que isso aconteceu, eu lembro, foi em 2019. Então, 2019 na pandemia, foi mais ou o menos. ponto, assim, de uma grande transição. Posso contar esse caso? Olha, gente, tem coisa aqui que nem eu sei, viu? Eu tô entrevistando praticamente, é um papo super legal, porque eu recebi o convite, a gente vai chegar a falar disso, mas tem muita história por trás, né? E a empreiteira foi se consolidando ao longo desses 14 anos. E muita coisa aqui, né, de te ouvir falar me faz pensar, poxa, uma pessoa muito guerreira, né, e corajosa, porque passou por muitos desafios ao longo desse tempo todo e ainda assim não desistiu. Né? Investidor que quer investir, tá te enganando também. Teve umas coisas, mas esse eu não vou falar. Esse eu não vou falar que a gente pode falar outro dia. Tudo que você quiser aqui hoje. Mas em 2019, eu tava nessa... Era uma empresa, era um CNPJ, com uma pessoa conduzindo, e muitas empresas, agências como a nossa, elas são urgências. Elas começam com uma pessoa e um trabalho em rede com freelancers. E a qualidade das entregas também dos freelancers não estava, assim... tão legal. Não estava legal. Mas, ao mesmo tempo, claro, eu não vou generalizar, né? Tem pessoas que estão com a gente desde que a empresa começou e continuam trabalhando com a gente. Isso eu gosto muito. Eu gosto de relações duradouras, né? Também. E namoro sério. Então, e a gente conheceu em 2020. A gente se pouquinho conheceu antes da pandemia. Eu verdade. me recordo bem desse momento. Eu me recordo da primeira vez que eu te vi. Você foi comer um bolinho comigo lá no coworking que a gente ficava, né? Então, ali já estava se iniciando o exercício de criar uma equipe fixa, né? E por que isso foi criado? Em 2019, essa transição, eu tive um cliente, que aí a gente pode entrar na precificação também, que eu vi assim, que eu precisava criar portfólios. Então, a gente precifica quando você está criando portfólios, né? Isso já tinha o quê? 6 anos de empresa? Não mais, né? Tinha mais. Muito mais. Mas, com tanto tempo de empresa, de 2010 para 2019, 9 anos de empresa, e ainda pensando que tem que criar portfólio. Tem um problema na cabeça aí, né? Mas aí... um cliente que tinha um preço assim super baixo, mas eu falava, cara, eu vou trabalhar aqui pra ele ver que isso aqui vai estourar. E aí você vê que deu certo, que tá funcionando, aí o que acontece? A outra agência que tá ali de olho no crescimento dele, vem e já começa ali tentar. Claro, o concorrente, raptá-lo, né? Acontece, e aí essa outra agência fez uma oferta muito maior, colocando que tinha toda uma estrutura e tal. E levou. E a gente que tava com... né? Eu falei, mas poxa, se eu soubesse disso, eu conseguiria ter montado um projeto para ele muito maior e com uma equipe maior. Olha e a gente teria alavancado muitos resultados. Então eu comecei a perceber que existia um discurso no mercado, que não é o meu, e eu realmente não é o da empreiteira nem o nosso, que é assim, se você tem 100 mil reais, eu vou te colocar lá no topo. Né? Mesmo que aquilo seja uma mentira.
Então, assim, é passo a passo que a gente tem. E é muito estudo por trás pra Mas gente fazer tudo isso. Mas eu tenho uma dúvida, Rê. Essa coisa que você trouxe do preço, né? Dessa agência ter levado esse projeto por um preço maior. Muito maior. Vamos dizer assim Tem a ver... que seja 4 vezes maior. 4 vezes mais. 4 vezes mais. Porque o que eu penso também nessa coisa do empreender é que às vezes a gente tem até vergonha de vender. Tem. Tem medo de colocar um preço de fato justo, A gente né, não real. gosta de falar do valor, Então, né? Quando você isso é uma faz realidade. É uma realidade. E a gente tem bastante cliente, por exemplo, do mercado de saúde e de educação Sim, trabalhando com a gente. sim. E eles têm essa questão também. Porque eu acho que quando você está fazendo algo que você gosta e que você beneficia o outro também, você tem uma certa... Receio vamos dizer de até cobrar, que talvez faça receio parte... de falar que isso custa 4 vezes mais, né? Mas que tem uma mas qualidade é o seu valor, atrelada. tem qualidade, você Exato. entrega resultado. Então, por que não? Né? Mas é o teu tempo de trabalho. Que chavinha que você mexeu para entender isso? Porque Então, muita gente que vai assistir, né, ouvir aqui, tem essa, ainda, né, vejo como uma certa limitação, uma oportunidade aí de aprendizado, mas o valor do seu trabalho, ele está ali. A chave que eu mexi nesse ponto foi se estava tudo centralizado em mim, para que eu crescesse e também tivesse mais tempo meu valorizado nesse sentido para o cliente, para o projeto dele, teria que se cobrar a mais, porque o valor que eu cobrava naquela época não dava para eu montar uma equipe, um time. Então eu precisava rever tudo. Então é como se eu destruísse tudo para reconstruir de novo. Então, em 2019, em janeiro de 2020, eu destruí tudo. E vamos reconstruir. Mas antes de falar né? disso, você se considerava, assim, ainda muito centralizadora? Porque eu vejo ainda essa coisa também de como é o projeto que foi criado, idealizado ali. É um filho, né? A empreiteira digital ali, criei com todo carinho, passei por todos esses desafios ao longo desses 14 anos, né? Ou até antes. Mas não quero, porque não vai ter ninguém para fazer melhor que eu. Como no início foi foi esse processo difícil. de delegar também, de confiar um pouco mais nos funcionários, né, profissionais? Porque aí você sai desse momento em que era mais você, né, eu, agência, e aí você começa um processo de profissionalização, trazendo também pessoas ali, não só freelas, mas PJ Fixos, e né? também CLTs, para trabalhar com você na agência ali no dia a dia. Como foi esse processo também de... Ai, preciso! Isso é muito difícil, mas ao mesmo tempo, quando você começa a perceber que é viável, né? E depende de você, depende de treinar a equipe. Ter um time preparado. Ter o time preparado. E também saber que é eles libertador. vão errar, né? Eles vão Sim. errar. É óbvio, a gente erra. A gente vive falando sobre isso, né? Por exemplo, uma pessoa que ela é mais júnior, ela vai aprender com você e vai ir construindo um sucesso, um processo, né? Um processo para o sucesso nesse sentido. E é interessante. Uma pessoa que é mais pleno, você também consegue ir trabalhando as características que você precisa. Uma pessoa que é mais sênior, que vem mais pronta, é um pouco mais fácil de você trabalhar também, né? Talvez ela tenha a característica, ela tem a experiência, ela tem a experiência técnica necessária, só que ela vai precisar do olhar da empresa. Então, de negócio. Isso acaba, né? Então vai variando assim da estratégia do momento da empresa, do que a empresa pode fazer naquele momento, das características das pessoas envolvidas. Hoje, o que a gente busca? Pessoas que sejam empolgadas como a gente né? Porque quando uma ideia chega pra gente, inconformadas, quando uma ideia, um projeto chega pra gente e a gente gosta, né? Porque a gente precisa ser apaixonado por que a gente está fazendo, sim. Tem que ter aquele brilho no olhar. Né? Então, isso é uma característica que a gente busca nas pessoas para trabalharem conosco, né? E as coisas, que se tragam mais soluções do que problemas, né? Porque os problemas, eles estão ali para ser resolvidos. Então, quando o cliente chega
para contratar, ele está buscando solucionar uma dor dele. E a dor dele é ter um departamento de marketing ou ter uma pessoa, uma equipe que auxilie ele na comunicação. E muitos desses clientes já tiveram também experiências ruins, né? Então a gente precisa dar para ele a melhor experiência que ele pode ter, né? De ele não ter preocupação, de ele saber que ele pode confiar na equipe para resolver. Ele tem a extensão do time do marketing dele na empreiteira digital. Ó, você gostou, né? Aí, ó. Mas é isso, né? É isso que a gente faz, é o que a gente gosta de fazer, né? De dar essa satisfação. E uma coisa muito legal do nosso trabalho é que a gente tem a pluralidade de trabalhar com temas diversos. Sim, né? Pessoas, com segmentos diversos. E cada segmento traz algo pra gente de conhecimento. Né? Então, quem gosta que nem é fascinado por conhecer coisas novas, é algo assim muito gratificante, celeiro, é um celeiro, exatamente. Legal. E aí a gente se conheceu em 2020, né? Aí você pôde acompanhar, né, um pouco desse processo, Foi, acredito. Que eu cheguei bem nesse momento. Você chegou aí, eu já estava construindo a equipe, estava como primeiro funcionário, né? Já estava uma troca, assim. E alguns projetos de tecnologia, né? De startups ali rolando. Projetos. Então a gente começou a ter uma troca em relação a essa parte, né? De como usar a tecnologia também para beneficiar a vida das pessoas ou outras coisas, né? Acho que foi aí que a gente se conectou, né? Por conta de gostar muito, ser entusiastas desse tema, né? E aí, isso foi em 20, a gente... eu lembro que a gente se encontrou, né? Tomou um café. Você falou um pouquinho sobre a empreiteira digital, então agência, né? Marketing digital. A gente tem aqui um time, né? Encontrei a Renata no café. Falei, eu tenho uma ideia aqui, queria bater um papo com você. E aí ela já foi com o caderninho dela, não era esse, mas devia ter trazido, eu tenho aquela folha até hoje. Né? E ela falou assim, olha, queria dividir com você um pouquinho do que eu penso sobre a empresa, o futuro da empresa, da empreiteira digital. E aí, num esboço ali, ela desenhou e falou assim, olha, eu tenho aqui a empreiteira, hoje já com 14 anos, né? Mas focada em marketing digital. E tem outros 2 pilares aqui que são muito interessantes e que eu acho que vai fazer muito sentido para essa sua ideia, que na época eu compartilhei com ela a ideia de criar um aplicativo e tal. E aí a gente pensou, né? Ela falou, olha, vai ter um pilar que pode ser a nossa incubadora de projetos autorais. E temos um outro pilar que é o de atitude digital, que a gente pode usar isso tudo para também transformar a vida de outras pessoas, né, por meio de formação, qualificação profissional. E aí eu falei assim, nossa, bem legal, acho que bem legal. Aí ela falou assim, você se vê dentro desse projeto? O que você acha de ser minha sócia? Aí eu falei, uau, bem legal, e a gente, papo na hora, assim. Mas foi muito legal porque daí a gente então começou, além de toda essa reestruturação da empreiteira digital, a gente passou a falar do Let's Move, que é a nossa startup, a primeira, porque tem muita coisa mais aí né, vindo pela frente, mas a gente criou então esse portal que é o Let's Move 360, e por meio do Let's Move a gente também quer gerar um movimento de saúde e bem-estar, trabalhando ali muito mais forte a imagem, né, e os benefícios que esses profissionais trazem, né, para as pessoas de uma forma geral. Então, diante disso tudo, né, depois dessa longa jornada aí de 14 anos com a empreiteira digital, a gente ainda lança uma plataforma, como eu comentei aqui. 2 doidas, bem doidas aqui. Mal sabia, gente. Mal sabia. 2 ingênuas nessa parte. Que nós estávamos criando 3 empresas dentro de uma. Porque são 3 empresas basicamente dentro de uma empresa. Exato. Então, isso exige muito organização, disciplina, cadência,
né? Muito de gestão de tempo, Muito. muito de gestão financeira, muito do que a gente foi falando aqui, né? E aprendizados que a própria Renata já tinha. E aí, um pouco também da minha visão de negócio, de fora, né? Do corporativo, para gerar esse movimento que para a gente tem sido tão importante. E muito satisfatório, Muito. né? A gente vai ali 1% por dia Né? no rumo a esse objetivo, né? É, E já conquistamos bastante coisa, assim, com Lights. sim. Nossa, foi um, né? Foi um... É uma mudança drástica. Uma mudança, radical. né? Se a gente tirar uma foto daquele momento e ver a foto de agora, assim, é uma grande mudança. Foram muitas mudanças, né? Sim. Em 2 anos. É um tempo curto para tanta coisa que aconteceu. Coisas muito boas, né? E aí muitos aprendizados, né? Uhum. Com o time de desenvolvimento, tecnologia, né? Sim. Porque mulheres também na tecnologia ainda, né? São a minoria. Também, né? Super aprendizados que a gente tira daqui. Não é fácil construir uma plataforma como o Let's Move, né? Tem, além do investimento financeiro Também. que assim, necessita, essa parte da área de desenvolvimento, de programação, é uma área, gente, estudem isso, por favor. Estudem, que falta também mão de obra, né, qualificada no mercado. Sim. Vai ser um... eu acho que é essa profissão do futuro Em nesse especial sentido. mulheres, né? Em especial mulheres. Ainda com menor A gente buscou bastante, representatividade. né? Porque nós temos um time bastante feminino. É claro, não só de mulheres, mas a maior parte são. A gente quis, né, valorizar também isso, dar oportunidades para mulheres. Eu vejo isso porque veio um insight também quando a gente começou a montar a equipe, porque toda a equipe da empreiteira era de homens, só eu de mulher antes. Eu falei peraí, né? Deixa eu dar uma mesclada aqui. Não que seja ruim, né? Mas é que não, dependendo exatamente. da necessidade. E ao mesmo tempo que a gente participa de, assim, ver conteúdos, por exemplo, da Ana Fontes, né? A fundadora Sim. da Rede Mulher Empreendedora, fomentando, assim, empreendedorismo feminino. Eu falei, poxa, mas eu aqui como empreendedora, eu falo naquele momento um pouco antes de você entrar, por que a empreiteira não tem mais mulheres trabalhando, né? E eu comecei a direcionar o olhar para trazer mulheres para a agência, para que a gente pudesse dar oportunidades. Eu vejo ainda em muitas palestras do mercado, inclusive até das associações que a gente participa, ainda é muito tímido o movimento feminino, né? Entre palestras, vocês podem ver, gente. O convidado de podcast, a maior parte homens ainda, as mulheres estão muito concentradas ainda na área de beleza, de estética. Sim, de alimentação. Mas para falar de negócios e marketing, gente, vamos sair de casa, vocês têm que aparecer. Né? As pessoas, as mulheres precisam aparecer nesse cenário, ainda tá muito masculino. Sim, se colocar nesse lugar, exatamente, realmente, né? Muitas até fazem, mas pouco também expressam, né? Que eu acho que esse é um outro tema, que é o medo, muitas vezes, também, né? De aparecer, de colocar aqui, né? A gente tá gravando um podcast. Sim. E de colocar também suas dificuldades, né? As dores, necessidades, e se mostrar. Acho que isso também gera ali muito do... Como as pessoas vão me ver, como que né, a questão do julgamento, não só o nosso, que também é bem duro, né, mas também o dos outros. Então, isso acaba retardando um pouco desse processo também no digital, não? Agora, Edilene Almeida, uma pergunta para você. A gente, lá no Empretec, né, eu tava comentando isso com você antes, falava muito assim, sobre sócio. Falava, quando você tiver um sócio, você tem que ter um sócio em que ele te complemente, para que vocês, né, juntos possam ali dividir os papéis. E muitas das sociedades, a gente conversar com qualquer empreendedor, as primeiras sociedades, elas não dão certo, porque às vezes são amigos que se juntam numa empolgação e não definem os papéis, né? Metas, aqui, tal, objetivos. As coisas não ficam claras. E então, assim, para que eu tivesse uma sociedade, eu demorei muito tempo novamente. Né? Apareceram pessoas interessadas a se juntar, assim, um namoro. Exatamente. E deu errado, tentei, deu errado. E quando eu falei, não, agora eu quero ficar sozinha um tempo, e
quero ficar sozinha. Então, por isso que eu fiquei sozinha bastante tempo. E aí você aparece na minha vida, Olha aí, né? gente. Jogando aí o seu Meu charme cabelo, que agora tá um pouco empreendedor. maior. Seu charme empreendedor ali, com ideias brilhantes, com uma visão de futuro que eu não eu conto depois. Conto depois essa parte aqui. Nem vi, a gente nem combinou isso, depois. gente. Mas o que fez você aceitar o convite para ser minha sócia? Porque é um casamento, praticamente, né? A gente Sim, assina um compromisso ali de empresarial, e isso é uma coisa muito séria. O que eu fizer na minha vida afeta a vida dela, o que ela faz na vida dela afeta a minha. É um acordo. Então é um acordo, né? Sim. O que fez você decidir, escolher? Tá. Duas coisas, né? Primeiro, por que empreender? Porque eu trabalho já no mundo corporativo há mais de 20 anos. Já fiz de um tudo. Comecei a trabalhar desde os 12, né? E aí minha trajetória também foi vendendo, né? Desde catálogo, a coisas na feira, a cuidar de crianças, enfim, trabalhar em lojinhas, muito. E eu acho que sempre tive um pouquinho dessa, sabe, esse bichinho? Sei. Ali me cutucando Também nasci com ele aí. O que você pode fazer para diferente, para contribuir mais com as comunidades, com as pessoas, com os negócios. Então, eu faço hoje o meu trabalho, né, também. Eu avalio se a empresa que eu trabalho tem um propósito, né, de vida, e vejo que tem, por isso permaneço. Mas eu quero, né, também ter ali algo que seja construído por mim, né, e com o time que a gente tem ali, que são as pessoas que a gente escolhe, que a gente interage, que tem ali os mesmos desafios, objetivos comuns. Então, primeiro isso, né? O desejo de também fazer algo por mim, né? E deixar ali o meu legado, né? De alguma maneira. E segundo, por que Renata Galvão? Por que empreiteira digital? Porque eu conectei com você, Renata. Ai, gente, agora eu vou falar pela primeira vez. Eu não sei. Vou me emocionar aqui. Eu conectei com você, Renata, pela genuidade, sabe? Pela transparência, pela empatia, pelo cuidado com as pessoas e com o cliente. Porque a gente vê muito nas pessoas como elas são de verdade, com a forma que elas lidam, né? No dia a dia com alguém que está limpando a rua, com alguém que está limpando um banheiro. Então, esse cuidado, né, de gente, eu percebo em você. Então, isso também me conectou. E não posso mentir que essa coisa da indignação, né, dessa curiosidade, dessa criatividade, que aí eu também tenho, né? Então, existe o ditado, né, que fala que semelhante atrai semelhante. Então, identifica. Eu acredito que isso. Então, a gente foi conectando ali em habilidades, né, em sintonia, em coisas de, sei lá, visão de futuro também. E aí eu falei, gente, é isso. E eu acredito muito nos momentos também, sabe? Energia, as coisas do universo. Eu falo, Deus, se veio até mim, né, nessa hora, é porque realmente algum motivo uma tem. razão tem especial aqui. Uhum. Então eu falei, é para ser meu também, quero fazer parte disso. E daí surgiu o Let's Move e a gente quer, através disso, transformar a vida de tantas pessoas, né? Então eu tenho certeza que eu fiz uma excelente escolha. Muito obrigada, me sinto honrada. Gente, é E- muito bom, né? E eu acho que quando a gente escolhe um sócio, você vai poder falar disso melhor, né? Porque eu fui escolhida. E Mas acabei você escolheu recebendo também, um presente. né? Você poderia falar, né? Mas Não, recebi cara, o presente de poder escolher também, né? Mas eu acho que é isso, esse cuidado também, né, com essa decisão é importante, porque você divide ali, né, não a casa, não é a relação, né, de homem e mulher de casamento, mas também é um casamento porque é uma relação de negócio, né, e que é pra vida e que a gente espera que também seja muito longa, né? Exatamente. É isso. E assim, essa questão da relação, né, e da escolha, é interessante que você falou, chegou, né, acho que o universo enviou isso pra mim, e eu pensava assim, eu falava,
acredito que agora eu estou pronta para ter alguém comigo, né, nessa jornada. Quem poderia ser? E quando você vai perguntando para o universo, ele vai te dar uma resposta. E eu lembro que eu estava num evento sobre gestão e eu estava pensando sobre isso. Esse evento, diferente de, por exemplo, até do Empretec, né, que colocava essas coisas do sócio, ele até te incentivava a seguir sozinho. Mas eu falava, não, preciso de alguém para me ajudar a conduzir aqui, né, a empreiteira. E aí veio você. E eu falei, gente, mas eu nunca pensei no Edilane, né? Olha só. E aí, naquele fim de semana, a Edilane me manda uma mensagem perguntando se a gente podia tomar um café. Aí eu falei, nossa, não, isso daí a gente tem que conversar sobre isso, né? Então eu quis antes saber o que a Edilane, ela tava querendo, a ideia que ela tinha tido, né, do aplicativo que ela queria fazer, que a gente vai fazê-lo também. Ele tá aí na nossa listinha no forno. E aí eu falei, deixa eu apresentar aqui a estrutura atual pra ver o que ela acha, né, do que tô vislumbrando aí. E as coisas foram acontecendo pra gente ter os 3 pilares, eles existem, né? Sim. Hoje eles andam aí em paralelo, né? A empreiteira é a mãe dos 2 pilares, é o principal, né? A agência que trabalha aí com branding, com comunicação digital, com a parte de redes sociais, com os vídeos institucionais, vídeos, podcasts, e a gente vai evoluindo, né? A gente vai evoluindo até mesmo com os desafios que os clientes trazem pra gente, dentro daquilo que a gente já faz. Sim. Né? Então é muito legal. Tem uma coisa que eu quero muito comentar, mas eu ainda não posso, que é segredo, mas em breve vocês vão saber. Eu não sei por que ela faz isso, gente. Pra gerar audiência, porque eu faço. João Kleber, você lembra de João Kleber? Tipo João Kleber. Então, daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Isso aí, Ai, por isso gente, que eu faço mas isso. é uma jornada muito prazerosa, né? Cheia de desafios, mas de aprendizados também. Então, vocês, né, empreendedores que estão aí há mais tempo, de repente também nesse processo, né, pensando, tem ou não um sócio, é uma hora boa ou não, pensa, né, com muito carinho, pondera, estabeleça suas metas, e se você entender que realmente faz sentido ter alguém ali, né, até para dividir, né, a gente fala também bastante, né, a gente compartilha muito, e para tomar decisões diferentes e também pensar nesse processo de inovação e de transformação, porque a gente vive, né, na era da inteligência artificial, enfim, o que a gente vai fazer diferente? Então, ter alguém ali também para essa troca é importante, né, Rê? Acho que é isso. Muito importante. Muito importante. Muito bom, né? Muito bom. E aí, esse é o nosso 3º episódio. Esse é o nosso 3º episódio. Que falamos aqui de metas. O que a gente pode contar para as pessoas? O que tem de legal vindo aí, né? Metas que a gente tem agora para esse próximo ano. Tem muita coisa. Tem muita coisa, Tem né? muita coisa. Estamos com novos clientes. Temos novos Então, clientes. estamos aí nas metas dos novos clientes. O Cobogós, né? Cobogós, que é esse nosso canal aqui, que é o podcast, que a gente vai trazer bem legal, gente. Teremos super convidados aí. Acho que tem um recadinho que a gente precisa dar, né? Já que a gente tá nesse tema. Muita gente pergunta como se preparar, né? Também para ser um empreendedor? Um empreendedor. O episódio do mês passado... A gente fez com o Rick de Azevedo. Não, o Rick foi de Ixi, dezembro. Então perdi. O mês passado foi com a Lê Duarte. Ah, é verdade. Foi com a Lê Duarte. Que ele fala sobre ideias. Vocês têm que voltar nesse episódio. Porque lá tem muitas dicas para quem deseja empreender também. Né? Porque ele vai falar de onde nasce uma ideia e como você se prepara para isso. E aí, Edilane, a gente estava falando, né? Como o processo de autoconhecimento ele é importante para o empreendedor. Inclusive, eu vim aqui com uma camiseta. Tá vendo? Ó, eu sabia que ia chegar nisso, gente. Eu tinha certeza que em algum momento a gente ia falar disso. Corpo, mente e alma. Porque é isso, a gente... É um só, mas dentro da gente, né, a gente muitas tem coisinhas. Esse equilíbrio, exatamente, né, essa constância. E o autoconhecimento, acho que ele é, assim, a chave, gente. Ela perguntou da chavinha que eu apertei lá, né, pra mudar. Eu acredito que seja do autoconhecimento, porque aí a gente vai buscar internamente como a gente pode, o que a gente precisa melhorar, né, e se entender de quem eu sou. Sim.
e aquilo que eu quero para eu conseguir organizar todo o resto. Então, acho que esse é o princípio, essa é a dica master desse dica podcast. Master. Isso para qualquer coisa, né? Não só empreendedores, acho que para qualquer profissional. Porque a gente falou um pouco dessa coisa do delegar, da segurança e do conhecimento, né? Entendo que sim, porque Isso aí você vem, aprende a confiar, inclusive, mais em você mesma para se apropriar daquilo que é seu, né? Que Tem faz a sentido. experiência que é criada com o tempo, com as vivências, mas a busca pelo autoconhecimento, Ela é eterna, né? não tem preço e ela vai ser eterna, É exatamente. Isso. Muito bom, isso. gente. Fechamos então por aqui hoje. Fechamos. Né? Deixa eu ver se a Eva tá aqui. A Eva quer A dar Eva, um coitada tchau da pra Eva. gente. A Eva, a gente falou pouco hoje. Eva, falamos pouco, Eva. Falou muito pouco hoje, mas ela é nossa integrante. É. Vocês têm acompanhado aí o podcast, sabe que a Eva participa conosco. Então, acho que vale lá se despedir pelo menos, dar pelo um menos. tchau pra gente. E ela é sempre tão simpática, com sotaque do interior, tipo... Eu já me despeço aqui. Obrigada mais uma vez por vocês, Obrigada a vocês estarem também. prestigiando aqui a gente, né? Espalhem, que se vocês acharam legal, né, esse bate-papo também, espalhem, deem uma curtida aqui, favoritem. Compartilhem. Exato. Né? Marque a gente lá. Isso. Comentem. Não gostou, comenta também, né? Então, também gostou, comenta. Feedback. Ouvir o cliente é sempre importante, né, gente? E nem sempre são bons feedbacks, mas feedback, né, o bom e o ruim é importante da mesma medida. A gente deixa aqui edi_atitude digital no Instagram e _atitude digital. E a nossa empresa, para quem deseja seguir, é Empreiteira Digital. É isso. E Eva, você gostaria de se despedir aqui dos nossos telespectadores? Ela, certeza. Super educada. Claro. Foi um prazer estar com todos vocês hoje. Espero que tenham uma ótima experiência ouvindo o podcast Cobogós. Se precisarem de mais informações ou tiverem perguntas, estarei por aqui. Até a próxima e continuem explorando novas ideias e histórias inspiradoras. Gente. Obrigada, Eva. A gente ama você. Maravilhoso, gente. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Até.